Veja agora nesta edição de Justiça Capixaba. A posse solene do desembargador Fernando Zardini. Projeto Cidadania nos Presídios dá os primeiros passos no Espírito Santo. Leilão da área da empresa Braspérola em Cariacica tem proposta de investidores. Falta de pagamento em condomínio leva imóveis a leilão. Na entrevista especial, o desembargador substituto juiz Lírio Régios de Souza Lírio fala sobre o Marco Civil da Internet. Olá, muito obrigado por assistir ao programa Justiça Capixaba com os principais assuntos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. A posse do desembargador Fernando Zardini Antônio reuniu autoridades de todos os poderes do Estado do Espírito Santo no pleno do Tribunal de Justiça. O mais novo desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tomou posse nesta quinta-feira. Fernando Zardini Antônio foi conduzido ao salão pleno pelo decano da Corte, desembargador Adalto Dias Tristão, e pelo mais recente desembargador presente na solenidade, Paulo Roberto Lupe. Acompanhar o desembargador Zardini é uma grande honra. É um desembargador que veio para somar pela experiência dele na área de Ministério Público e mesmo em cargos de direção, etc., né? Certamente o tribunal vai receber com muita honra, com muita alegria e certo de que ele vai somar muito para o tribunal. A posse foi conferida pelo presidente em exercício, desembargador Carlos Henrique Rios do Amaral, que convidou a mãe e a esposa do novo desembargador para entregar o colar do mérito judiciário. Ele é merecedor, nós demos o começo, mas o que ele atingiu até agora foi esforço dele. Representa uma grande vitória, né? Porque é uma história de vida, uma história de vida profissional, algo que ele desejou e que, graças a Deus, ele conseguiu, ele almejou. Além da família, a cerimônia também foi prestigiada por diversas autoridades estaduais, entre elas o governador, o procurador-geral de Justiça, o presidente da OAB, o defensor público-geral e o presidente do Tribunal de Contas. Quem fez as saudações em nome da Corte foi o desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Vai ser para o Espírito Santo, para o Poder Judiciário, uma aquisição que fortalecerá, que engrandecerá em muito, ou seja, contribuirá com os trabalhos do Tribunal de Justiça do Estado. Natural de Vitória, Fernando Zardini é formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo. Já foi servidor do Poder Judiciário, promotor de Justiça em diversas comarcas e procurador de Justiça. Exerceu os cargos de secretário estadual de Justiça e procurador-geral de Justiça. É um momento de consagração da carreira, né? É um momento onde nós passamos a mudar o foco de atuação, passamos a enxergar o mundo jurídico pelos olhos do Poder Judiciário, trazendo naturalmente uma bagagem institucional vinda do Ministério Público com a pretensão de contribuir junto com os demais desembargadores que integram o pleno desta Corte para que nós possamos exercer a justiça na sua plenitude com a eficiência e eficácia desejada pela população capixaba. O novo integrante da Corte Capixaba foi escolhido a partir de uma lista tríplice para ocupar a cadeira destinada ao Ministério Público dentro do 5º Constitucional. A vaga foi aberta com a aposentadoria do desembargador José Luiz Barreto Vivas. Fernando Zardini Antônio é motivo de imensa satisfação para todos nós. É um homem extremamente sério, um profissional correto, muito bom amigo. E a sorte do tribunal, que ele vai substituir também um outro desembargador que nos deixou profundas lembranças e extremamente agradáveis, que foi o desembargador José Luiz Barreto Vivas. Então, o doutor Fernando, tenho absoluta certeza que irá substituir o desembargador Vivas dentro da maior normalidade possível e só trazendo bons frutos para a Justiça Capixaba.
o desembargador Fernando Zardini Antônio já está atuando na segunda Câmara Criminal e também no Tribunal Pleno. Se você deseja ter algum assunto sendo tratado aqui em Justiça Capixaba, envie sua sugestão para justiçacapixaba@tjs.jus.br. Em tempo de crise, atrasar condomínio pode ser muito perigoso. Dependendo do tempo da inadimplência, pode levar à perda do imóvel. No Espírito Santo, leilões de imóveis por inadimplência relacionada ao pagamento de condomínio estão cada vez mais frequentes. Só neste ano, 100 imóveis já foram leiloados na Grande Vitória. Os procedimentos da arrematação em asta pública estão descritos no artigo 686 do Código de Processo Civil. O juiz titular da vara explica que o devedor tem todas as chances de quitar o débito e de não perder o imóvel, mesmo depois que ele é arrematado no leilão. Enquanto não expedida uma carta de adjudicação para ser transferida a propriedade àquele que arrematou na praça pública, o devedor ainda tem chance de resgatar, de pagar o que ele deve, para ele não perder aquele imóvel, né? As pessoas dão prioridade a outras coisas, né? Tá certo? Escola de filho, a realidade é essa, escola de filho, alimentação, tá certo? Acho que a dívida de condomínio é uma dívida, na cabeça dele, é uma dívida que pode ser, né, jogada para frente. Assista às reportagens diárias da TV Justiça no site do Tribunal. Acesse tjes.jus.br. Saiba também o que é notícia no Poder Judiciário do Espírito Santo através das redes sociais. facebook.com/TJESoficial, twitter.com/TJESoficial, instagram.com/Tribunal de Justiça S, youtube.com/Portal TJES. E a área da Braspérola, em Cariacica, que já foi uma das maiores produtoras de linho da América Latina, está sendo leiloada para quitar dívidas. O terreno de 462 mil metros quadrados da antiga fábrica Braspérola recebeu 2 propostas no leilão realizado no dia 12 de junho. Na primeira proposta, um grupo de investidores capixabas ofereceu 24 milhões pela área total do imóvel, com um sinal de 30%. Os interessados se comprometeram a pagar as dívidas de IPTU e o projeto ambiental de retirada do lixo tóxico do local. Na segunda proposta, um grupo de investidores mineiros ofereceu 22 milhões e 500 reais por uma área de 181 mil metros quadrados. O grupo também se responsabilizou pelas dívidas de IPTU e pelo passivo ambiental. Na verdade, a gente acompanha o processo da Braspérola e tem muito tempo que está arrastando e não vende. E como a gente é focado no mercado imobiliário, é de interesse da gente, a região, para a gente fazer imóveis e coisas relacionadas à logística. E assim, a nossa proposta sendo aceita, a gente vai estar ajudando a massa falida a resolver os problemas dela, com os trabalhadores e tudo, e focado no nosso mercado, que é o mercado imobiliário, né? O terreno levado a leilão é este, localizado às margens da BR-262 em Cariacica. Aqui funcionava a sede da Braspérola, que chegou a ser a maior fabricante de linho da América Latina, com exportação para mais de 20 países. Mas, na década de 90, a empresa começou a ter problemas com a baixa produtividade, a concorrência de produtos chineses e o atraso tecnológico, e veio a falir em 2001. O dinheiro arrecadado neste leilão vai contribuir para pagar os credores da Braspérola. Temos muitos credores aí, principais credores assim, trabalhistas, né? Mas temos também débitos junto à União, né? Estados, execuções fiscais que tramitam aí. E muitos créditos ainda não definidos, né? Por conta de processos que estão tramitando. Com 37 anos de experiência, o leiloeiro explicou que as propostas agora serão apresentadas ao juiz, que é a pessoa responsável por bater o martelo. No leilão judicial, quem é o verdadeiro leiloeiro é o juiz. Ele vai ser conduzido ao juiz essas propostas que foram feitas em público, gravadas em áudio e vídeo. E o juiz, enfim, vai decidir o que seja mais vantajoso, que seja, inclusive, vantajoso e legal
né, dentro das normativas que determinou e que o edital de leilão preconizaram, né? O juiz Brás Aristóteles dos Reis, da Vara de Recuperação Empresarial e Falência de Vitória, entendeu que as propostas apresentadas eram insuficientes, já que representavam apenas 30% do valor avaliado. Uma nova avaliação deverá ser feita e um novo leilão realizado no mês de setembro. O Marco Civil da Internet regula o uso da rede mundial de computadores no Brasil. O novo marco é o tema da entrevista com o desembargador Lírio Regis de Souza Lírio. Hoje a TV Justiça recebe o desembargador substituto Lírio Regis Lírio para falar um pouquinho mais sobre o assunto da semana, o Marco Civil da Internet, que completou agora dia 23 de abril, 1 ano de idade. Desembargador, boa tarde. Boa tarde. Nós vamos falar então da Constituição da Internet, que é o nome como é conhecido o Marco Civil da Internet. Uma legislação de vanguarda, criada num sistema aberto, com múltipla participação, com confrontos de ideias que foram harmonizados no texto legislativo, uma legislação que protege privacidade, os direitos e deveres do uso da internet no Brasil. Então, isso é o Marco Civil. Ele pode ser chamado de Marco Civil, de Constituição? Ele é o Marco Civil, é a nominação que a gente poderia dizer como oficial, e a alcunha, um sobrenome que a gente vai colocar no Marco Civil, pela importância dele, é a Constituição da Internet. Que é a Lei 12.965. Exatamente, né? De 23 de abril. De 23 de abril de 2014. Isso. E essa lei está pautada, então, em 3 pilares essenciais, né, desembargador? Neutralidade da rede, liberdade de expressão e privacidade dos usuários. Como é que a gente pode explicar cada pilar desse? O que acontece no uso dessa legislação? Aliás, o que ela fixou? Por ser o Brasil signatário da Comissão Americana de Direitos Humanos, qualquer situação análoga à de censura é vedada, né? Aí nós temos a questão, respeito à privacidade, qual seja, os recentes escândalos, né? Você tem o SwissLeaks e o WikiLeaks. Houve invasão até por governos na busca e resgate de informações de uso privado. Então, o que acontece com a legislação nova do Brasil, essa de que estamos tratando? Ela veda essa situação, já que ela protege o quê? A privacidade do usuário. Qualquer ato que não seria contrário a isso, a questão de privacidade, só com ordem judicial. Correto? Então, qualquer tema que suposto excesso praticado por outro usuário, qualquer retirada, qualquer busca de informações só com ordem judicial, senão você vai violar o direito à privacidade, né? Outro garantido, direito à manifestação, que já é constitucional, né? E a neutralidade, que é a questão de equilíbrio com relação às operadoras, a questão de o acesso democrático digital à internet. Um recente julgamento que teve aqui no Tribunal de Justiça foi uma decisão ainda liminar, mas de uma página que teve que ser retirada do Facebook porque era um convite, um rolezinho num shopping de Vila Velha. Então, esse é um dos casos? É um dos casos que o Marco Civil já trata. Se há responsabilidade inicialmente do provedor de conteúdo ou do usuário. E outra, se o provedor de conteúdo agiu no cumprimento do comando judicial. Então, você já está dentro do regulamento do Marco Civil da Internet. Numa questão que é pública, que é social, não é? E você discutiria os limites também de manifestação, porque a grande discussão com relação ao Marco Civil da Internet é se esse direito é ilimitado, é absoluto, né? Então, a crítica que se faz, às vezes, mas estaríamos superando outras garantias constitucionais para a liberdade de expressão. Não, não é o caso. Tanto que o excesso aí já houve o quê? Uma ação judicial, né? Então, agora, sempre pressupõe, nesse caso concreto, uma ordem judicial, remoção de conteúdo. Porque a lei, em princípio, condição análoga à censura, é vedada. Então, eu não bloqueio sites, eu não bloqueio conteúdo, aplicativos, né? Prioritariamente, a lei é nesse sentido. O que você vai policiar, patrulhar, aquele que se sentiu ofendido, é a ação do usuário. E por ser um mundo digital,
você tem formas de identificar o IP de quem é o suposto agressor. E no caso de um namorado ou ex-namorado que posta um vídeo da ex-namorada? Jamais, isso aí não. A Constituição veda. Você tem a garantia do direito à imagem, não é? Então não é porque há uma lei que lhe garante direitos e deveres vinculados à privacidade, liberdade de manifestação, que você vai praticar um ato ilícito. E há uma responsabilização penal e uma responsabilização civil. Então não é qualquer conteúdo, crítica a empresas, às vezes a empresa até merece, né? Mas você não pode postar, tem limites. Você tem como responsabilizar, porque se você se CCD causar danos, há responsabilidade também. Como que uma pessoa pode se prevenir de ser alvo de uma violação na internet? Olha, aí a pessoa tem que ser mais cordata com os atos da vida civil. Locais, as fotografias que ela gosta de tirar, porque hoje o armazenamento prioritariamente é digital, não é mais filme, né? Então, você postar aquilo é um arquivo. Então, você tem que ter cuidado com as suas atitudes. Então, a partir da publicação da lei, o judiciário passou a compreender melhor essas causas do direito digital? Ele tem uma ferramenta fantástica que define a atuação, principalmente o que gera dúvida para a gente, gerava, é em relação ao provedor de conteúdo. Qual que é a responsabilidade dele, quais são os limites dele, aonde que ele errou, não é? Então, hoje você tem uma legislação específica que já não te permite ter essas dúvidas, mesmo porque ele elenca nos artigos e parágrafos as ações, as atitudes de todos esses participantes do uso da internet no Brasil. Até no aspecto consumidor, pacote de dados, não sei o que, isso tudo, quer dizer, não é o marco que vai resolver isso, né? Ele resolve a questão da coluna, né? A espinha básica. Em relação, então, a compra de pacote digital? Isso aí você já tem Código de Defesa do Consumidor. Outra coisa que o usuário hoje ele não domina é qual contrato que ele está firmando, se ele está comprando dados. Isso recentemente, no mundo digital, embora não seja internet, uma determinada operadora de TV, ela franqueou o seguinte, portanto, você verá um determinado jogo de um determinado campeonato brasileiro, dentro do Brasil. Aí é que veio a situação. A questão do tempo. O tempo excedeu por um fator climático, o jogo não terminou a tempo. E então ela cortou o sinal. Aí ela, em resposta, em defesa, não, vocês não compraram o jogo, o direito de assistir o jogo, vocês compraram um tempo da TV para assistir. Ora, aí o consumidor foi surpresado. O que foi anunciado? O que você faz hoje? Aplica com a defesa do consumidor. Agora, desembargador, no artigo 7º, no 7º artigo da lei, está estabelecido que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. Dá para a gente encerrar a entrevista, então? Sim. Qual a importância disso? Resumindo, é o quê? É o acesso democrático ao mundo digital. Ou seja, você universalizar o acesso ao mundo digital. Ele não pode ficar restrito. E para as famílias mais pobres, como que isso fica? Quem não tem um celular, quem não tem um computador? Como é que fica esse direito? É isso aí que, em termos de governança, né, é tratado. Eles buscam, com as grandes corporações do mundo digital, fazer acordos, né? Porque é interessante para ambos. Você aumenta a gama de usuário e o governo vai assegurar o cumprimento da norma legal, né? Isso demora um certo tempo, né? Até qual tecnologia vai usar, se isso não está ferindo nenhuma norma, né? Mas como a lei diz, essencial. É fundamental. Tá certo, desembargador. Obrigada. Nada. Pelo bate-papo. Estão as ordens. Tchau, tchau. O Espírito Santo será o primeiro estado do Brasil a implantar o projeto Cidadania nos Presídios, idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça. O desafio é melhorar a qualidade de vida dos mais de 17 mil presos, distribuídos em 35 unidades prisionais. A ideia do programa é estabelecer um modelo de justiça mais humano, que aproxime o preso do juiz e da sociedade.
Para debater o funcionamento do programa, o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo criou um grupo de trabalho formado por 3 juízes experientes no assunto. Dentro de 30 dias, eles deverão apresentar um relatório final para implementar o programa em todas as varas de execução penal do Estado. E o lançamento já está marcado para agosto. A partir de agora, nós estamos aguardando as orientações e a visita do Dr. Luiz Lanfred, que é o diretor do DMF, que ele vem, na verdade, conduzir a implantação desse projeto. Então, nós vamos implantá-lo sobre a condução do próprio CNJ. E aí, esses primeiros alinhamentos, que são alinhamentos políticos, então ele vem para poder fazer alinhamentos com o secretário de Justiça, com o presidente do tribunal, com o governador do Estado. E feitos esses alinhamentos políticos, ele então vai direcionar o trabalho do grupo sobre quais serão as prioridades, por onde nós vamos começar, por qual dos eixos, porque existem investimentos que precisam ser feitos, tanto pela Sejus como pelo Tribunal de Justiça, para que esse projeto possa ter início e sequência. De acordo com a magistrada, o programa gira em torno de 3 eixos. O primeiro é a celeridade ao julgamento dos processos de progressão de regime. Mecanismos como a videoconferência vão permitir mais humanização. O segundo eixo é a atenção especial às condições físicas dos presídios. E o último é o acompanhamento do preso, mesmo depois de ganhar a liberdade, para que tenha acesso ao mercado de trabalho e consiga se reinserir na sociedade. O projeto Cidadania nos Presídios, nesse eixo social, tem uma preocupação com o pós. Ou seja, quando aquela pessoa sai da unidade prisional, quando ele cumpre a pena dele, quando ele é agraciado, quando ele vai para a rua. Porque essa pessoa ele vai carregar um estigma. E se ele não tiver um apoio, se ele não tiver portas, ele realmente não consegue se reinserir de maneira digna na sociedade. Assista às reportagens diárias da TV Justiça no site do Tribunal. Acesse tjes.jus.br. Saiba também o que é notícia no Poder Judiciário do Espírito Santo através das redes sociais. facebook.com/TJESoficial, twitter.com/TJESoficial, instagram.com/Tribunal de Justiça S, youtube.com/Portal TJES. No Espírito Santo, com 1 mês de funcionamento, as audiências de custódia reduziram em 50% a entrada de presos provisórios no sistema carcerário. O balanço do projeto foi apresentado em uma audiência pública que contou com a participação de representantes do Tribunal de Justiça, da Secretaria de Justiça e da Defensoria Pública Estadual. Também estiveram presentes o diretor do Instituto de Defesa dos Direitos de Defesa e o coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça. Ao longo deste primeiro mês, foram realizadas 505 audiências de custódia. 630 presos em flagrante foram apresentados ao juiz. Desses, 15 tiveram a prisão relaxada por ser ilegal, 311 tiveram a prisão convertida em preventiva e 304 receberam liberdade provisória. O índice de liberdade foi de 50%. São pessoas que não têm o perfil para ingressar no sistema prisional, que não precisariam entrar, que bastaria uma medida cautelar alternativa à prisão. Por quê? Porque elas não oferecem risco concreto à sociedade. A sociedade capixaba pode dormir tranquila, porque os juízes estão fazendo avaliações criteriosas das pessoas que podem ou não ingressar no sistema prisional. Hoje o Espírito Santo tem aproximadamente 18 mil presos para apenas 13 mil vagas no sistema carcerário, ou seja, há um déficit de quase 5 mil vagas. E ao evitarem prisões desnecessárias, as audiências de custódia podem reduzir esse déficit e também geram uma economia aos cofres públicos, já que cada preso custa em média R$3.000 por mês. Foram 300 presos a menos que permaneceram, né? Então, assim, a gente não sabe o tempo certo que essas pessoas ficariam presas, mas considerando que ficariam em torno de, no mínimo, 30 dias, é no mínimo 900 mil, 1 milhão de reais economizados, fora o benefício para a sociedade, né? Que são pessoas que não estão passando pelo malefício do convívio no cárcere. É um dinheiro que pode ser destinado para educação, para saúde, para segurança pública, vai ser gasto de uma forma muito mais racional e vai ser revertido de uma forma muito mais eficiente para a sociedade. Para o defensor público
Público-Geral do Estado, as audiências de custódia também permitem obter informações sobre nível social e cultural das pessoas que são presas, o que ajuda na prevenção da criminalidade. O que a gente tem visto é que às vezes as políticas são feitas sem muitos dados. E eu acho que ali a audiência de custódia é a porta de entrada, né, para essas pessoas que em tese cometem crimes. Então ali a gente vai poder detectar várias informações para que o problema possa ser atacado de forma efetiva, né? Não só a questão de idade, de onde vem, a região, sociedade. São várias informações que podem ser compiladas com o objetivo principal da gente tratar de políticas públicas. Antes da apresentação do balanço, o juiz do CNJ e o diretor do Instituto de Defesa dos Direitos de Defesa acompanharam uma audiência de custódia no Centro de Triagem de Viana. O que me impressionou positivamente foi justamente a harmonia que está havendo entre a magistratura, a defensoria pública e essas áreas multidisciplinares dando apoio não só aos juízes nas decisões judiciais, mas ao encaminhamento das pessoas presas que por aqui passam e são pessoas, em geral, com vulnerabilidade social de várias ordens. Então, ter uma psicóloga, ter um assistente social, no mais das vezes, faz toda a diferença. O juiz Luiz Geraldo Lanfredi destacou os avanços em relação ao projeto de São Paulo, que podem servir de modelo para os próximos estados. A impressão que eu tenho e que eu levo para Brasília é a melhor possível. Nós temos uma estrutura em condições de realizar as audiências de custódia no modelo contemplado pelo Conselho Nacional de Justiça. E aqui, efetivamente, o enfoque restaurativo, no sentido dos acompanhamentos psicossociais e encaminhamentos à rede de assistência social, fazem e estão por demonstrar a diferença que o projeto tem, simplesmente superando uma perspectiva de apresentação do autuado em flagrante perante o juiz. A imagem, portanto, do projeto do Espírito Santo, à luz das diretrizes do CNJ, nos faz perceber que aqui nós temos uma grande referência para todo o país no modelo de audiências de custódia. Que ótimo, doutor. E daqui para frente, como é que estão os outros estados? Como é que está esse planejamento para a implantação? Perfeito. Até o final do mês de setembro, a expectativa é que outros 15 estados no país estejam também implantando as suas audiências de custódia. Na Serra, o projeto Incluir trabalha com jovens saídos do sistema socioeducativo e para que outros jovens não entrem em conflito com a lei. Na Escola Estadual de Laranjeiras Velha, na Serra, cerca de 100 adolescentes participaram de um seminário do projeto Incluir. Eles ouviram depoimentos de pessoas que tiveram dificuldades na infância, mas conseguiram dar a volta por cima. Um deles foi Igor, que após cometer um ato infracional, foi parar em uma unidade de internação e passou 1 ano cumprindo medida socioeducativa. Nesse período, ele recebeu uma oportunidade de emprego em uma grande siderúrgica e conseguiu virar a página. Minha mãe e meu pai nunca teve a oportunidade de me dar algo que todos os adolescentes queiram. Não tem um celular, roupa, da moda. Acabei tendo um ato infracional, no caso, aí fui para um sócio educativo. A minha vida foi mudando depois dali. Lá dentro eu fui refletindo, até que eu cheguei a um ponto de eu quero ser alguém na vida. Foi muito importante eu receber essa oportunidade, primeiramente da ArcelorMittal. Antes eu não tinha muitos sonhos, não sabia o que eu queria totalmente para mim, não sabia nem que eu queria faculdade. Hoje eu quero encaminhar na área da administração. O caso do Igor representa bem o objetivo do projeto Incluir desenvolvido aqui na Serra, que é preparar os jovens do sistema socioeducativo e da rede pública de ensino para o mercado de trabalho e, com isso, despertar uma nova perspectiva de vida e contribuir para reduzir a criminalidade. Durante o seminário, os jovens aprenderam a construir um currículo e a se preparar para uma entrevista de emprego. Também ouviram sobre ética, valores morais e trabalhistas. A palavra foi dada pelos parceiros de diversos setores da sociedade que movem o projeto, como a ONG Assis Jaez, que organiza a capacitação. O projeto Incluir trata de jovens que não têm muita chance, que não tiveram oportunidade. São jovens com baixa escolaridade, são jovens com baixa estima. Então esse encontro vem exatamente favorecer essa motivação, essa condição dele poder ver que é possível. As empresas que oferecem a oportunidade. A gente tem essa parceria
ensinando, eles aprendem atividades administrativas, dependendo do setor, além de ter um suporte, né, que a gente dá orientativo, né? A gente aprende também com eles. E o Sistema de Justiça Juvenil, que promove a ideia. É um projeto que visa minimizar a situação que o adolescente vive hoje, né? De muita apatia diante da realidade, diante da violência, né? E a inclusão dele nessa criminalidade como sujeito desse processo, né, de criminalidade. Então, a gente entende que através do trabalho, o adolescente vai ter uma outra visão da sociedade, uma outra visão em relação à criminalidade. Ele vai mudar o foco dele para o conhecimento, para a cultura. A gente não pode se limitar a ter um sistema de justiça onde a gente só puna ou o adolescente ou o adulto que cometeu um crime ou um ato infracional. A gente tem que trabalhar com a prevenção. Então o programa trabalha muito isso. A gente tenta entender a cabeça do jovem, o porquê que ele infraciona, por que ele entra no mundo do crime, que na maior parte das vezes é muito mais atrativo que o trabalho formal, por exemplo, e tenta tirá-lo, né, dessa criminalidade antes que ele venha ter um processo respondendo por ato infracional ou até, e na maioria das vezes, fazer com que o jovem deixe de reincidir. Então, se ele pratica um ato infracional e ele é responsabilizado pelo Estado, mas ele não sai daquele ambiente social que ele vive, ele não deixa de viver aquela vida semeada na criminalidade, ele não consegue ingressar no mercado formal de trabalho, ele vai voltar para aquela localidade, vai voltar a reincidir, vai voltar a cometer os mesmos atos. Então a gente vai fazer um trabalho meramente paliativo e a justiça não pode se contentar com isso. A maioria deles já frequentam as varas de infância e juventude, ou em razão de negligência da família, ou em razão de ação delituosa com o ato infracional. Então nós temos que estar junto deles, da família, para que eles não desestimulem, para que eles mudem o rumo da vida, que era a vida antes na desordem e agora na vida voltada para o lado profissional, social, bacana. O programa Justiça Capixaba fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.